Olá, aluno UniFSA, aluno enadista, você que nos acompanha aí nas redes sociais, nas plataformas de comunicação, essa série de episódios que nós estamos fazendo, conversando aí com uma série de profissionais habilitados, requisitados, para conversar um pouquinho sobre tudo que envolve aí os temas transversais possíveis de serem questionados e requeridos por essa prova tão importante. Roda a vinheta. Olá, professor Alisson Dias Gomes, nosso professor querido do UniFSA, seja muito bem-vindo ao Enadcast. Professor Alisson é prata da casa, é egresso do curso de jornalismo, professor da instituição há um tempinho já, né, professor Alisson? Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, professor Edjofre e toda a equipe que pensou esse projeto tão significativo, tão importante para o nosso aluno UniFSA, o aluno enadista, que já está prestes a se apresentar para o mercado de trabalho. O professor Alisson é conhecido, acredito, da maioria dos alunos, participa ali, se envolve com muitos cursos, é especialista em pesquisa, hoje é o nosso coordenador do NIP, né, do Núcleo de Iniciação à Pesquisa, e tem trabalhado aí durante todo esse tempo, não só com a comunicação propriamente dita, mas com tudo que envolve esse processo de pesquisa, né, o acadêmico muito envolvido ali, por isso que é uma figura importantíssima e que a gente faz questão de receber para conversar um pouquinho sobre ética, né, sobre democracia, sobre esse processo comunicativo que envolve muito bem aí esses aspectos muito participantes da pesquisa acadêmica. Professor Alisson, a gente pode começar a nossa conversa, você que é doutor em comunicação pela Universidade de Salamanca, tem uma história importantíssima dentro do UniFSA, exatamente nesses acompanhamentos a que eu me referi, a instituição, a missão do UniFSA, desculpa, ela fala muito sobre formar um profissional acadêmico, né, dentro das suas potencialidades de formação técnico-científicas, mas principalmente e também um profissional ético, um profissional transformador da sociedade, uma pessoa que se desenvolve, que se preocupa com esses aspectos de estruturação, não só no processo formativo, que é o caso dos nossos alunos enadistas, mas principalmente posteriormente, né? Como é que essa pessoa vai se comportar no mundo. Nós que fazemos educação com tanto esmero, com tanta necessidade de instituir uma qualidade, a gente quer, de fato, profissionais que saiam, além de excelentes nas suas áreas de formação escolhida, mas também profissionais éticos em si. Como é que a gente poderia definir isso? O que seria ser ético saindo da academia para o mercado de trabalho? É muito interessante a gente pensar que falar da ética é uma atribuição, é uma necessidade diária e de todos. E quando a gente fala da ética, a gente fala de uma questão comportamental, de uma questão de regulação social. A gente fala de algo que é estruturado para que a gente possa ter uma convivência dentro de parâmetros, de normas, de regras. E isso faz com que a gente possa, inclusive, conviver dentro das dinâmicas sociais de uma maneira saudável, harmônica, e que, em situações de conflito, a ética vai atuar como uma reguladora. Então, ser ético é ser um cidadão consciente do papel que ele vai desempenhar dentro dos vários agrupamentos sociais em que ele se enquadra, enquanto membro de uma família, enquanto integrante de um ambiente de trabalho formativo, enquanto alguém que tem necessidades, deveres, obrigações sociais enquanto cidadão. E aí é interessante a gente perceber que a ética, ela é uma ética pessoal e profissional. Ela é uma ética que vai sendo ensinada em todas as fases da vida, desde a etapa da infância até a nossa fase de desenvolvimento na última etapa da vida, na fase mais adulta. Você acha, então, que a gente poderia dizer que essa ética, ela inicia ali no processo de construção social, dentro dessa formação familiar, por exemplo? Perfeito, sem dúvida. Tem como isso ser modificado no decorrer da vida? A ética, ela é inserida dentro do nosso processo de sociabilidade. Quando nós começamos a interagir, a nos relacionar com as pessoas, a gente começa a perceber práticas e comportamentos éticos, exemplos, modelos que vão sendo repassados e que a gente vai, a partir dali, começando a criar percepções do que é correto, do que é errado, do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Então, a ética está muito ligada a uma construção social que é feita com base em valores, que são, inclusive, frutos de adaptações, adequações, por questões temporárias, geográficas, culturais.
Então, isso talvez fizesse a gente entender um pouquinho. É importante que o aluno enadista ele perceba essa relação e essa diferença. Eh, Seria o fato de a gente discutir um pouco a diferença entre ética pessoal e ética pública, levando em consideração a ética pessoal como esses valores mais internos, mais familiares, mais que foram construídos ali desde a tenra idade, e por outro lado, a ética pública ser esse momento da formação do acadêmico, por exemplo, Sim. vamos pegar um caso de um aluno da odontologia. A ética pessoal seria, então, aquilo que está impregnado na sua vida pregressa, familiar, totalmente constituída ali em outros lugares, em outros setores, e a ética pública mais voltada para o profissional que ele vai se tornar, o que ele se tornou, no bojo do que a gente chama de código de ética, por exemplo. Exatamente. Inclusive, isso é tão interessante, é tão bem demarcado que cada formação superior tem o seu código de ética. Então, o estudante de odontologia, de enfermagem, de fisioterapia, em dado momento do curso, daquele período de formação, ele vai entrar em contato com princípios, com regramentos, com orientações que vão conduzi-lo no exercício ético da profissão. E aí essa colocação que o senhor faz é muito apropriada, porque a gente tem a ética pessoal, que ela é construída socialmente, com base em aspectos familiares, sociais, mas a gente tem também nesse momento a ética profissional, que tem esse caráter deontológico, que traz os princípios daquela formação profissional e que juntas vão estabelecer um diálogo. Então, eu sou um cidadão ético ao mesmo tempo que sou um profissional ético, ou ao contrário. Então, são diálogos que se aproximam e o que a gente poderia dizer é que existe um aprimoramento de uma conduta ética do cidadão e do profissional. Eu penso, inclusive, que essa palavra aprimoramento seja bem o foco de toda essa comparação, né? Porque o cidadão ele já vem com a ética, digamos, construída ali por esses valores que a gente já se referiu aqui, dos pais, das pessoas com quem ele convive desde criança. Quanto mais ele tem essa ética instituída em coisas simples da sua rotina do dia a dia, mais ele, enquanto cidadão, ele se constitui eticamente falando, né? Sim. Esse lugar de aprimoramento, quando a gente chega no ensino superior, quando ele chega no momento em que estão, por exemplo, agora do ENAD, é o momento de talvez executar aquilo que estavam o tempo todo sendo desenvolvidos, só que ele tem um fator ali preponderante que é uma ética específica da área que ele escolheu, e aí eu já poderia puxar para um outro questionamento nesse sentido. Qual seria o desafio maior desse ser ético, assim, do ponto de vista de escolhas? Como é que a gente pode entender, por exemplo, ou especificar ou sugerir que um profissional ético ele conseguisse ultrapassar esses desafios para de fato fazer com que essa ética ela acontecesse tranquilamente no momento, por exemplo, de uma tomada de decisão de um procedimento, de uma escolha em detrimento de outra, para que isso não ferisse essas suas condutas, né? Eu creio muito que o primeiro passo que o estudante enadista universitário precisa ter é que ele precisa conhecer o código de ética daquela profissão. Ele precisa ter um contato, uma familiaridade, eu diria até mesmo uma intimidade com esses princípios que acabam orientando a maneira como ele vai conduzir o fazer. E aí é muito importante dizer que o fazer, a prática, ela vem depois de uma reflexão, de uma teoria. Então ele primeiro precisa conhecer, refletir sobre esses princípios, essas orientações, essas normas. A partir daí, inclusive por um processo de decodificação, de internalização, ele entender que ele vai agir dentro desses princípios para alcançar um determinado resultado. A princípio, ele pode até não concordar plenamente com aquilo que está sendo orientado, mas se é o que foi preconizado naquela área, ele precisa acatar. Ele precisa entender que ele só tem a liberdade de mudança se aquilo não contrariar aquele princípio. E aí, na prática, o exercício profissional ele fica totalmente controlado porque ele está respaldado em uma normativa. E aí essas resoluções normativas, esses protocolos que cada profissão tem e que possivelmente podem ser alterados com o passar do tempo, das necessidades e das próprias interferências externas, vão sendo revistos.
Por exemplo, as pesquisas que são feitas com seres humanos hoje levam em consideração o nosso contexto atual. Então, os aspectos tecnológicos interferem no processo, por exemplo, de pesquisa com seres humanos. Há 20, 30 anos atrás, isso não existia. Então, as práticas éticas que envolvem a pesquisa com seres humanos hoje já precisam privilegiar essa nova realidade. E aí a gente percebe que a ética vai mudando. A ética também vai se moldando às próprias necessidades da sociedade, de cada profissão, de cada atuação. Então, a gente vê que isso pode mudar. Isso é dinâmico, de fato, ao mesmo tempo que exige-se um comportamento que, do ponto de vista ético, social, ele precisa ser estruturado, né? Realmente estruturado. Você citou algo bem interessante em relação ao comitê de ética, e você é uma figura com uma vasta experiência nisso, já faz parte há alguns anos, né, do nosso comitê de ética, linkado lá com o Ministério da Saúde, e a gente ouve muito em sala de aula, os alunos que estão aí em vias de realizar a ENAD, muitos deles já passaram por essas experiências, e muitas vezes não entendem o porquê que uma pesquisa simples, do ponto de vista deles, claro, precisa passar por todo esse trâmite de um comitê de ética para ajustar ali se de fato aquela pesquisa pode acontecer, se ela pode ser realizada, ou se ela pode ser realizada naqueles moldes, né? Então, isso fala muito também sobre essa ética acadêmica, né? Em relação, fazendo já eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso, uma relação dessas pesquisas, por que elas precisam ser éticas, e dando um norte, um ponto com a questão do plágio, de se apropriar de um texto que não é seu, de uma resposta que não é sua. Como é que a gente pode entender isso de uma forma, claro, primeiro natural, entendendo como um desvio comportamental, digamos assim, mas quais são os desafios da academia em trabalhar essas questões, em fazer o aluno entender que ele precisa começar a ser ético ali na sala de aula? Tá, é muito interessante e também é muito complexa essa pergunta. Eu vou tentar por partes. Primeiro, os comitês de éticas em pesquisa com seres humanos, eles são fundamentais para o desenvolvimento de pesquisas com qualidade e pesquisas que possam ser respaldadas, replicadas e que possam estar ancoradas em princípios consolidados por meio de acordos nacionais e internacionais. Então, ter a sua pesquisa autorizada por um comitê de ética para o seu desenvolvimento é o primeiro passo para que essa pesquisa seja de qualidade. Porque esse colegiado de professores, integrantes, pesquisadores que avaliam aquela proposta de pesquisa, eles vão validar. E esse colegiado, por meio dessa validação, já dá uma espécie de reconhecimento, de crédito, de carimbo, um selo para aquela pesquisa que vai ser executada. Então a gente começa por aí. Como é que é feito esse processo de avaliação? Com base em princípios, com base em normas e pontos que são estabelecidos com fins de obedecer a, entre diversos aspectos, os direitos humanos. Uma pesquisa ela não pode ferir princípios, práticas, condutas humanas. E a gente sabe que isso já é fruto de uma evolução da própria humanidade. No passado, algumas pesquisas elas foram feitas de maneira que a própria dignidade humana foi colocada de lado. E muitas práticas, inclusive perversas, em períodos de guerra, aconteceram com fins injustificáveis de evolução da ciência. Então, o comitê de ética ele é muito importante para respaldar todo mundo. O pesquisador, a pesquisa, os produtos que serão gerados daquela pesquisa, que são as publicações. E aí a gente já linka com o segundo assunto, o plágio. O que é o plágio? O plágio é uma apropriação indevida que pode acontecer de maneira consciente ou inconsciente a partir de algo que foi produzido por uma pessoa ou por uma instituição. E aí o que acontece? O plágio é crime. O plágio é algo que precisa ser combatido, discutido, debatido e ensinado em sala de aula. Por quê? O que a gente precisa é que a ciência e o conhecimento científico possa evoluir dentro de princípios, de práticas, de protocolos, de posturas que obedeçam aos princípios éticos. E a ética a gente ensina em sala de aula para o aluno e futuramente para o profissional, mostrando, por exemplo, que ele tem que obedecer às regras, que ele precisa cumprir e entender que tudo que está sendo estabelecido no exercício daquela profissão tem um sentido, tem um porquê. Existe espaço para reflexões, para contestações, mas em determinados momentos não existe espaço para não acatar, para não obedecer. Por quê? Porque aquele não é um fórum para aquele momento.
Então, ele precisa, por exemplo, entender que determinada medida ele vai fazer por uma questão de biossegurança, determinado protocolo ele vai fazer para resguardar a privacidade, a individualidade daquele ser humano que está envolvido naquele projeto, que é o que a gente chama de sujeito da pesquisa. E tudo isso acaba perpassando o fazer ciência dentro de lógicas éticas. Aí você citou duas coisas muito importantes que é preciso reiterar. Primeiro que a questão do plágio, só fazendo uma retomada, ela tem uma relação muito grande com a ética, porque a sociedade, eu penso nisso, muitas vezes pensa na ética a partir da ética alheia, né? É como se aquilo que é do meu interesse, eu não estou, não estou fazendo nenhuma prerrogativa negativa, o plágio, por exemplo. Mas se é do outro, então você não me. A gente ouve, para tentar resumir, é como se eu me afeto com algo que eu não tive acesso, mas que o meu colega teve. Mas que não afeta a minha contratação, não me afeta o dia, mas por comparação, né? Então, situações muito simples, cotidianas, que corroboram com essa discussão que muitas vezes não é entendida do que é ser ético, do que não é ser ético, do que me atinge ou não, ou se é ético apenas se infringir os meus direitos. Então, isso é algo que a gente sempre discute. E aí, já fazendo o link com a questão da pesquisa, e é super importante você, nadista, entender isso. Nós aqui estamos falando sobre temas de transversalidade, né? Normalmente temas que caem na parte de formação geral. Só que, especificamente, essa questão que envolve pesquisa, por experiências anteriores, elas não têm sido tratadas apenas na formação geral. Ela também traz dentro da formação específica, uma vez que todos os nossos cursos têm essa parte aí de metodologia científica, de metodologia da pesquisa. Isso está sempre muito bem arraigado ali. Sim. E, muito notadamente, essa discussão sobre ética imbuída dentro dessa pesquisa, ela faz parte da formação da formação de pesquisa, dentro das questões específicas de cada curso, tratando sobre esses projetos, tratando sobre intervenções, tratando sobre o comportamento mesmo frente àquela situação. E aí, Alisson, quando a gente pensa nesse ser ético, em tudo que a gente já conversou aqui, a gente faz uma relação diretamente com a cidadania, né? O ser ético é ser um cidadão, eles estão ali meio que embrincados numa questão muito, muito próxima. E aí, quando a gente fala em cidadania, a gente questiona a participação do cidadão dentro de um processo democrático, né? O que seria um processo democrático? Qual é a participação cívica de um cidadão? Como é que o aluno enadista que está aí no pé da profissão, com o pé na profissão, como é que ele colabora, por exemplo, para que a profissão que ele escolheu, ela seja de fato participante do processo da humanidade? Como é que ele se executa enquanto cidadão? Qual é o comprometimento que a gente tem nessa democracia? Olha, é interessante a gente pensar o seguinte: em sala de aula a gente costuma dizer para os alunos, do meio do curso até o final, de que a primeira maneira que ele tem de participar de maneira ativa da sociedade é exercendo a sua democracia plena, a sua cidadania plena. E como é que isso se dá? Dentro de pouco tempo, ele vai estar inserido atuando naquela profissão que ele escolheu. Então, ali ele vai ter a oportunidade de dar uma contribuição à medida que ele se vincula à entidade de classe, à medida que ele participa de atividades que vão muito além do beneficiamento pessoal próprio, individual, e ele se insere em projetos de ordem social, dando contribuições que podem ser desde aquela participação em uma ONG, até a participação, uma contribuição dentro de uma dinâmica de responsabilidade social que todos os profissionais têm, independente da sua área de formação, independente do seu espaço. Ah, eu estou na cidade, na capital, eu estou no interior. Então, ele tem como contribuir para esse desenvolvimento da própria democracia e consolidação da democracia a partir do momento que ele abraça para si também responsabilidades que não são somente dos entes públicos, de vigilância, de proposição, de planejamento. Quantos projetos de lei, quantos programas, iniciativas surgiram a partir dessa capacidade de mobilização de profissionais, de coletivos, de conselhos,
Justamente por quê? Porque são instituições que estão aí ancorando o desenvolvimento de novas práticas. Então, vou dar um exemplo de maneira muito simples. Quando eu tenho, por exemplo, o Conselho Regional de Enfermagem fazendo uma intervenção em uma determinada comunidade, e eu tenho ali uma equipe de enfermeiros e enfermeiras prestando um serviço público, uma contribuição social, eu tenho na prática o comprometimento, o entendimento de que essa ação vai ter desdobramentos de toda a ordem para aquela comunidade a médio e curto prazo, mas também para uma perspectiva mais ampla dentro da própria percepção que a sociedade tem daquela profissão. Então, é até uma espécie de aprovação ou validação de como aquela profissão se apresenta para a sociedade, como uma profissão útil, como um profissional que contribui na prática com o desenvolvimento humano. E eu acho que a gente teve alguns reflexos disso, muitos, na verdade, na pandemia, né? Muitas Sem dúvida. profissões que se mostraram aí, dentro dessa perspectiva ética, cidadã, democrática, da importância que todo o cenário exigiu que essas profissões aparecessem e elas receberam ali uma valorização a que tinham direito, porque nós, em algum momento, precisamos, de fato, dependemos delas, e como dependemos de todas as outras. E aí, já encaminhando para o final, essa temática, ela poderia ser levada aí por muitos outros lugares, mas aí eu gostaria que você falasse para o aluno enadista do UniFSA, que está ali na expectativa por essa prova no dia 26, como, numa questão prática, nós passamos no último pleito eleitoral, foi um último ano, na verdade, nos últimos anos, em via de regra, essa perspectiva da democracia ela tem sido um pouco abalada, como há muito tempo não havia sido, né? E aí, digamos que na prova do ENAD, uma questão solicite do aluno um posicionamento ou uma intervenção dele, enquanto cidadão, para contribuir para que o Brasil, como nação respeitada por outros países, ela continue a ser respeitada, e aí fazendo uma relação disso com a democracia. Qual é o peso da democracia? Qual é o peso de ser um país democrático para fazer com que ele, de fato, continue sendo participativo e dentro de todas as cartas magnas que envolvem aí o mundo inteiro? Entre os sistemas de regulação social, a democracia se apresenta como a mais eficiente, porque ela oportuniza que os cidadãos tenham direitos e deveres, tenham espaços e permite uma mobilidade. Então, a democracia ela precisa ser defendida por todos, cidadãos e também por todos os profissionais. Então, o aluno enadista UniFSA ele tem que pensar que a democracia é uma causa que precisa, é uma bandeira que precisa ser levantada por todos, porque é graças à democracia que a gente tem uma série de princípios, de direitos conquistados e revalidados. Sem a democracia, por exemplo, a gente perderia o direito de manifestação livre. Nós passaríamos a ser monitorados, controlados e, provavelmente, em dado momento, poderíamos ter o nosso direito de fala, de expressão cerceado, caso contrariasse aqueles que estavam desenvolvendo a função de controladores. Então, a lógica da democracia é uma lógica que permite, com as suas devidas falhas também, a prática, o exercício de uma cidadania livre. Então, essa liberdade faz, inclusive, com que a gente possa evoluir enquanto sociedade, vendo e revendo o que está sendo bem feito, o que precisa ser reposicionado, maturado, o que pode ser aprimorado dentro de novas dinâmicas. A sociedade ela é muito mutável. Eu diria que é um órgão vivo, é um ser pulsante que vai se adaptando, se adequando, se moldando a cada contexto. Então, os aspectos, entre eles os quais foram citados dos últimos anos, mostram, por exemplo, uma relação muito próxima entre política, ideologia, religião, a contestação de alguns princípios que até então nós acreditávamos que estavam muito bem consolidados e que, na verdade, se mostraram também frágeis, ou pelo menos que precisam ser constantemente revalidados, referendados, para que a democracia brasileira possa continuar sendo respeitada. Até porque, como nós somos um país muito jovem, frente aos outros, a gente ainda tem Isso é algumas um problema. instituições que precisam ser
constantemente validadas. Por isso a questão da organização, da mobilidade, do planejamento, essa questão de que os vários entes que constituem a sociedade precisam estar se reunindo e discutindo, debatendo esses pontos. Eu acredito, assim, como ponto final, dentro disso que você muito de forma sintética e compreensível acabou de dizer, que o aluno enadista, frente a uma pergunta sobre democracia, ele saia desse lugar do político partidário e entre para um processo de defesa da democracia como cidadão, como pessoa participativa, como profissional, defendendo a sua área de atuação, se colocando nesse lugar de contribuidor, de pessoa que tem um papel ali muito fortemente importante para dissolver essa democracia, né? Professor, muitíssimo obrigado, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que esse tema, sempre muito potente, muito cheio ali de novos questionamentos, deixou aí e vai deixar por muito tempo todos os nossos enadistas muito fervorosos para saber um pouco mais. Suas considerações finais, a gente agradece muito pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite e eu estimulo os alunos a continuarem lendo, pensando sobre os temas que são trabalhados em sala de aula por todos os professores, em todas as disciplinas. E também eu sugiro aos alunos pensarem sempre fora da caixa, irem além daquilo que eles leem. E como hoje a gente tem mecanismos tão dinâmicos, tão potentes, como por exemplo um podcast, e aí parabéns à UniFSA pela iniciativa, eu quero sugerir aos alunos para se posicionarem com liberdade, com naturalidade, e que para isso eles resgatem tudo que eles foram vendo ao longo do curso, porque esse momento é só de coroamento, é um fechamento. Então eu agradeço, professor Edjofre, toda a equipe que pensou esse projeto, e vamos lá, parabéns, bom ENAD. Obrigado, professor Alisson, e você, aluno enadista UniFSA, como o professor Alisson disse, pense fora da caixa, continue conosco. Daqui a pouco outros momentos serão apresentados, recebendo outros profissionais aqui. Entre nas nossas redes sociais, compartilhe, utilize todo esse material aí para que, de fato, esse ENAD seja um sucesso, que você possa progredir aí enquanto profissional na carreira. Um abraço e até mais.